Pensa só, trabalhar 20 anos para sua própria família e, de repente, tudo chegar a um ponto de ruptura. Pois é, essa é a história de Jacó e Labão, uma separação dramática que mistura negócios de família, acusações, uma perseguição e até intervenção divina. A questão que fica é como uma relação de trabalho e família que durou 2 décadas, mas que foi cheia de tensão e enganos, simplesmente acaba? É isso que vamos ver agora, mergulhando nos eventos que levaram Jacó a tomar uma decisão drástica: fugir do seu sogro Labão. Bem, tudo começa a ferver aqui. O clima pesa de vez quando Jacó escuta seus próprios cunhados, os filhos de Labão, falando pelas costas. Eles o acusam de ter construído a própria riqueza às custas da família. O ressentimento já não era mais um segredo, estava ali, para todo mundo ver. E não eram só os filhos não. O próprio Jacó percebeu que a atitude de Labão tinha mudado. Sabe quando o olhar da pessoa já não é o mesmo? Aquele tratamento amigável, a confiança? Tudo isso tinha sumido. Era um sinal claro de que a situação tinha se tornado insustentável. E aí, como se não bastasse, vem a confirmação final. Jacó recebe uma instrução divina bem clara: volta para tua terra, para perto da tua gente, que eu estarei contigo. Isso não só solidifica a decisão dele, mas também dá aquela coragem que faltava para ele agir. Só que antes de ir embora, Jacó sabia que precisava ter suas esposas, Lia e Raquel, do seu lado. Então ele chama as duas para uma conversa séria e apresenta todos os seus argumentos. Ele lembra de tudo: como serviu com toda a sua força, como foi enganado, como Labão mudou seu salário 10 vezes para prejudicá-lo e, mesmo assim, como Deus protegeu seus bens. E a resposta de Raquel e Lia, olha, é surpreendente e muito reveladora. Elas não pensam 2 vezes. Concordam na hora, dizendo que se sentem traídas, tratadas como estrangeiras, como se o próprio pai as tivesse vendido como uma mercadoria. Para elas, não restava mais nada ali. Com a família toda unida na mesma decisão, o plano de fuga começa. Jacó aproveita o momento em que Labão está longe, tosqueando ovelhas, e parte. Ele reúne os filhos, as esposas, todo o seu enorme rebanho e todos os bens que acumulou e sai de fininho. E é bem aqui que a história ganha um elemento de suspense, um verdadeiro mistério. No meio da fuga, Raquel pega, em segredo, os ídolos da casa do pai dela. Um ato super arriscado e que, como a gente vai ver, vai ter consequências enormes muito em breve. 3 dias depois, a notícia da fuga chega a Labão. E claro, ele fica furioso e sai imediatamente no encalço deles. É uma perseguição que dura 7 dias. Ele e seus homens cavalgam sem parar, cobrindo uma distância gigantesca, até que, finalmente, no 7º dia, eles alcançam o acampamento de Jacó. A tensão é máxima. Mas olha só que reviravolta. Na noite anterior a esse encontro tenso, uma coisa crucial acontece. Deus aparece para Labão em um sonho e dá um aviso bem direto: cuidado, não fale com Jacó nem bem nem mal. Essa intervenção divina muda completamente as regras do jogo do que está prestes a acontecer. Quando eles finalmente se encontram, fica claro o choque de perspectivas. É um diálogo de surdos. Labão chega acusando Jacó de sequestro e roubo. Já o Jacó age por puro medo e, pior, não faz a menor ideia de que os ídolos foram roubados. A conversa é um verdadeiro campo minado. Labão, desconfiado, começa a revistar o acampamento inteiro atrás dos ídolos. Quando chega na tenda de Raquel, ela usa uma desculpa muito esperta. Diz que não pode se levantar por causa do costume das mulheres e, com isso, impede que o pai encontre os ídolos, que estavam escondidos bem debaixo dela o tempo todo. Depois que a busca de Labão não dá em nada, o jogo vira completamente. O medo de Jacó se transforma em pura indignação. Pensa bem, ele passou 20 anos sendo explorado, teve que fugir e agora ainda é acusado de ladrão? Aí ele explode. Chega a hora de ele confrontar Labão. E então Jacó começa a sua defesa. E é um desabafo poderoso. Ele começa lembrando a todos o tempo total que serviu a Labão. 20 anos. E ele detalha ponto por ponto. Os primeiros 14 anos, ele trabalhou só para ter o direito de se casar com as 2 filhas de Labão. Depois disso, foram mais 6 anos de trabalho duro só para poder formar o seu próprio rebanho, que seria a única forma de pagamento que ele receberia. E aí vem o ponto crucial da acusação dele. Durante todo esse tempo, Labão, de má fé, mudou os termos do seu salário 10 vezes, sempre tentando manipular e levar vantagem. E Jacó não fala só de trabalho, ele descreve o sofrimento físico. Ele não era um gerente de escritório.
Ele estava no campo, aguentando um calor escaldante de dia e um frio congelante à noite, trabalhando sem parar, mal conseguindo dormir. Para fechar sua defesa, ele faz uma declaração de fé que é também uma acusação. Ele diz que, se não fosse pela proteção divina, Labão teria mandado embora de mãos abanando, sem absolutamente nada. Diante de tudo isso, da defesa emocionada de Jacó, sem ter encontrado os ídolos e, claro, com aquele aviso divino pesando na consciência, Labão percebe que perdeu. Ele não pode vencer. Então, ele muda de tática e parte da acusação para a negociação. Para selar o acordo, eles fazem uma coisa muito comum na época: criam um monumento de pedras. Cada um dá um nome em sua própria língua, mas o significado é o mesmo: o Monte do Testemunho. Era como assinar um contrato, só que, em vez de papel e caneta, eles usaram pedras como testemunhas eternas do que foi combinado ali. E os termos desse pacto eram bem claros. Primeiro, uma fronteira foi estabelecida. Nenhum dos dois poderia passar por aquele monte de pedras para prejudicar o outro. Além disso, Jacó prometeu cuidar bem das filhas de Labão e não se casar com outras mulheres. E, acima de tudo, Deus seria a testemunha final do acordo. E assim, depois de uma refeição e um sacrifício, a despedida acontece. Labão beija suas filhas e netos e volta para casa. Jacó segue o seu caminho. Aquela relação longa, complicada e cheia de conflitos finalmente chegou a um fim. Um fim pacífico, ainda que um pouco amargo. Jacó conseguiu resolver um conflito enorme do seu passado. Mas agora um problema ainda maior o espera no futuro. Ele está a caminho de se encontrar com Esaú, o irmão de quem ele roubou a bênção e o direito de primogenitura. Será que esse reencontro vai terminar em paz? Ou será que o passado vai voltar para assombrá-lo com violência? Bom, isso é o que a gente vai descobrir no nosso próximo capítulo.